E vamos continuar falando sobre as eleições americanas, mas com uma entrevista com o professor de Relações Internacionais, Leonardo Trevisan. Professor, muito obrigado por estar presente no Bastidores CNN. A gente viu Donald Trump voltando a fazer uma série de fake news, inclusive que as eleições americanas foram roubadas. O senhor avalia que ele se sentiu empoderado depois do atentado do qual ele foi vítima? Boa tarde, Uribe, boa tarde a todos que nos escutam, né? Sem dúvida nenhuma, né? Há uma sequência de fatores favoráveis à candidatura Trump que são visíveis, né? Todos reconhecem, né? O maior deles, é claro, é a ideia da vítima, né? Ele não só está usando a ideia da vítima para fazer duas construções bem fortes, né? Tanto a construção do herói, eu salvo a América, como também a construção do mártir. Tá bem claro tudo isso, né? De alguma forma, o que a gente tem que observar é o quanto isso está impactando no eleitor médio norte-americano. Esse é o ponto, né? Eleitor médio norte-americano quer dizer exatamente isso que nós falamos, médio. Ele vive numa cidade de porte médio, ele tem um emprego bem definido, ele tem preocupações bem locais e comunitárias. É disso que nós estamos falando, né? Vai à igreja. Esse eleitor é 85% do eleitorado que vai às urnas, que são mais ou menos 60% dos americanos. Esse eleitor já fez escolhas, Uribe, e elas não vão mudar. Os estados que são republicanos, para fazer a brincadeira nossa aqui, bem nossa, são republicanos desde criancinha. Os estados que são democráticos, iguais, né? Isso aí dá 85% dos eleitores. Alguns chegam a montar 88% em algumas pesquisas. Não são eles que vão decidir a eleição, como a gente quiser usar, feliz ou infelizmente. Quem vai decidir a eleição são 7 estados pêndulos que manipulam, de certa forma, mudam a eleição para a eleição, uma hora são democratas, ou são republicanos. O discurso de Trump tem um único alvo: esses eleitores indecisos. Foi para eles que ele conversou. Por isso mesmo, ele representou 2 Trumps. Ele representou um Trump no início, bem moderado, bem mansinho, falando de união dos Estados, porque ele está de olho bem fixo em alguns desses eleitores indecisos que são moderados, querem ouvir um discurso, não escolher o candidato, mas querem ouvir. Porém, ele usou 2/3 do discurso para conversar, tanto com a plateia dele tradicional, como caçar o eleitor nesses estados. A gente precisa sempre notar que foi escolhido a dedo o local da convenção republicana. Wisconsin, que é um dos estados mais pêndulos, e Milwaukee, que é uma cidade grande, de mais de 800 mil habitantes, que de alguma forma também oscila muito. É esse o alvo do discurso. O discurso foi de 2 fases, porque os eleitores não são um só. Professor, e foi escolhido também a dedo o nome de J.D. Vance? Tem alguma estratégia por trás? Você tem toda a razão. A palavra certa é essa, tem uma estratégia, uma baita estratégia, né? O que vence primeiro de tudo, pela idade dele, né? 39 anos, ele pega exatamente aquele americano que foi atingido pela mudança grande na economia, pela mudança da economia, que era mais industrial, mais tangível, para o intangível, para o digitalizado. Esse americano que não fez faculdade, que se sente e que vota Trump, é esse. Vance tem um livro que ficou muito famoso, né, A Construção de um Sonho, em que ele é um autor de best-seller, em que ele relata a vida dele. Esse é o ponto, né? Tem todos... Já virou filme, até a Netflix fez o filme. Foi, já assisti, né? Inclusive, e é muito... Eu também. E é muito, professor, o drama do americano comum, que tem uma mãe que é viciada em drogas. Isso. O americano de verdade, aquele americano real, né? Não o americano do filme, do outro filme, o americano real. Quando nós olhamos para isso, ele oferece a vida dele como referência com tudo aquilo que tem. Primeiro de tudo, ele se encaixa perfeitamente no discurso de Trump.
A visão de Vance é a visão meritocrática. Se mexa, não culpa os outros. Faça por você mesmo. Ele vende a história dele, que é muito curiosa, é uma história de sucesso. Ele escolheu, saindo do ensino médio, ir ser Marine, ser fuzileiro naval, com um objetivo claro. Todo mundo que serve às Forças Armadas dos Estados Unidos, se servir bem, a Força Armada paga a universidade dele no local de origem. Foi o que ele fez. Pagou a universidade e não parou aí. Usou o que ele tinha feito na universidade para fazer uma universidade da Liga, né? Bem de primeiro nível, né? E usou Yale, se formou em Yale. Montou toda uma estrutura. Além de tudo isso, que é esse o sinal mais importante, foi trabalhar no mercado financeiro, né, Uribe? Fez fortuna lá, né? E de alguma forma, agradou. Ele é alguém escolhido a dedo. De alguma forma, ele conversa com esse eleitor indeciso. Nós não podemos deixar de notar a eficiência da palavra que você usou, os estrategistas de Trump. Ou ele mesmo, porque ele tem muito faro, né? Imagine você, ele tinha acabado de levar um tiro, ele esqueceu tudo aquilo, instinto de sobrevivência fica para depois, o que sobra é o marqueteiro. O marqueteiro falou mais alto, afastou os agentes de segurança, o serviço secreto, peraí, que eu preciso aproveitar isso aqui, né? Fight. Exatamente nesse contexto é que a gente precisa julgar esse discurso. O discurso de ontem foi um discurso feito sob medida para esses objetivos. Professor, o futuro de Joe Biden. A imprensa americana, uma parte diz que ele pode desistir agora neste final de semana. Uma outra parte diz que pode deixar para a semana que vem. Mas a gente vê os financiadores indo à televisão americana dizendo que é para ele passar a tocha. Já lideranças, Nancy Pelosi, dizendo que não tem como ele ganhar, que é melhor colocar Kamala Harris. Como o senhor vê a situação? Fica inescapável para Joe Biden desistir? Olha, é interessante a tua pergunta, porque a gente pode fazer o revival de como é que nós conversamos no início da nossa conversa sobre o Trump. Vale a mesma coisa. Lembra do Garrincha perguntando, vocês combinaram com os russos? Sim. Lembra? É exatamente a mesma coisa, Uri. Não tem diferença. Vocês combinaram com os eleitores americanos, com aquele sujeito lá do canto, lá que pega as crianças na escola, vocês combinaram com ele? Porque se vocês não combinarem, é melhor não fazer. É disso que nós estamos fazendo, é disso que nós estamos falando. O Biden, no discurso dele, logo depois daquela tragédia do debate, na entrevista, ele lembrou um fato que é indiscutível. São 14 milhões de eleitores democratas inscritos, 14 milhões. Participantes de verdade, vão lá, põem seu nome, querem votar na primária, vão votar, saem de casa, fazem campanha. Esses 14 milhões escolheram Biden. Veja bem, não é qualquer escolha. Eram 4.100, essa palavra é boa para a gente definir, delegado. Delegado quer dizer o que quer dizer? Ele só tem que obedecer aquilo que lhe delegaram de função, né? Dos 4.100, 3.900 escolheram Biden. Para esse eleitor médio, será que ele quer uma troca? Veja bem, nós estamos há 40 dias da convenção. 2, nós precisaríamos, porque só há um meio disso acontecer. Ou uma tragédia humana em relação a ele, uma doença, uma coisa assim, ou a renúncia. Não me parece. A pergunta que talvez a gente tenha que fazer é por que uma parcela dentro do Partido Republicano do Partido Democrata está fazendo esse tipo de pressão. Talvez a gente tenha que olhar para certas idiosincrasias locais e provinciais, porque o que vocês disseram que o Sérgio lembrou é fundamental. Você tem que olhar que ele precisa de um puxador de voto. Em algumas situações, o Biden deve ter deixado alguns estados e alguns de não puxar os votos. Eles estão puxando o tapete dele agora. Então, de alguma forma, nós precisaríamos olhar primeiro para o todo, olhar para... Uma coisa é o discurso, é aquilo que você quer, aquilo é a tua vontade, outra coisa é a possibilidade. E as possibilidades de substituição de Biden são muito difíceis. Fora que, na prática, vamos dar a palavra a quem tem. O senhor Trump já reconheceu publicamente que é muito mais difícil para ele ganhar de Biden do que de Kamala Harris.
portanto, a gente de alguma forma tem que pensar duas vezes se esse processo vai acontecer com essa velocidade. E eles que são democratas que se entendam, professor, eu agradeço muito esse papo edificante, divertido. E analisando esse cenário dos Estados Unidos, a gente conversou com o professor de Relações Internacionais da ESPM, o Leonardo Trevisan. Muito obrigado novamente por estar aqui no Bastidores CNN, professor. Eu é que agradeço a boa conversa. Um abraço a todos, obrigado, Uribe, e boa tarde a todos. Até a próxima, professor.